Hi guys, Teacher Gracie here, tudo bem com vocês? Guys, e se desse pra você morar fora, trabalhar, ter dinheiro, viajar o mundo, conhecer pessoas, melhorar o seu inglês e etc. Você gostaria? E por que você não faz isso? Já cogitou a ideia de ir morar fora, de fazer um intercâmbio, de pegar um visto de turismo e trabalhar um pouquinho lá fora, visitar vários países? Será que é possível? Será que dá para sobreviver? Como é que faz? Bom, é possível sim, e nessa websérie eu tô mostrando tudinho para você como conseguir um emprego lá fora, como passar pela entrevista de emprego sem medo e como se preparar para os processos seletivos. Guys, eu sou a Teacher Gracie e para quem não sabe, eu já morei fora durante algum tempo. Eu fui fazer intercâmbio lá fora, mas acabou que meu intercâmbio, que era para estudos, virou um trabalho sério lá fora e eu acabei morando mais tempo do que eu tinha planejado ficar. Viajei 17 países, aprendi inglês, aprendi uma nova profissão e enfim, fiz um monte de coisas justamente porque eu aceitei um subemprego. Quando eu fui para Dublin, eu não imaginava que eu ia começar minha carreira como babá. Nunca tinha cuidado de criança na vida, mas mesmo assim meti a cara e fui. Era a única coisa que eu, brasileira, com inglês terrível, conseguia fazer. Depois disso, o meu inglês foi melhorando e eu fui melhorando cada vez mais os cargos que eu ocupava. Mas no início, sim, eu fui babá, eu fui cleaner, eu cuidei de bibliotecas, enfim. Eu tive subempregos e foi isso que me possibilitou ficar em Dublin por mais de um ano, 2 no caso, viajar 17 países diferentes, conhecer gente nova, melhorar o meu inglês, enfim. Muita coisa aconteceu porque eu dei essa oportunidade para os subempregos. Mas para você conseguir um subemprego, não quer dizer que você não fala inglês, vou ser cleaner. Não é bem assim. Quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego, mesmo sendo um empreguinho desses aí, como eles falam, você precisa, no mínimo, conseguir passar na primeira etapa. Entregar o seu currículo para o recrutador e ser chamado para uma primeira entrevista. E é aí que todo mundo tem medo. Porque você fazer um papel, currículo, é fácil, né? Você pode fazer através do Google, pode copiar de alguém, enfim. Tem muitas situações que você rebola e escapa de ter que falar inglês. Mas na primeira entrevista, você com certeza vai ser convidado a falar um pouquinho de inglês e você precisa demonstrar que sabe, no mínimo, o mínimo de inglês para poder trabalhar para uma empresa. Bom, no vídeo 1 dessa websérie eu mostrei vários vocabulários relacionados a tipos de emprego, a empregos, enfim. No vídeo 2 eu já te mostrei as principais perguntas que são feitas nas entrevistas. Na verdade são 5, só que eu deixei a 5ª pergunta para hoje, porque hoje a aula vai ser completa. Então, papel e caneta na mão, porque hoje você sai daqui falando para a sua entrevista. Depois do vídeo de hoje, com certeza você passa na sua primeira etapa do processo seletivo. Aliando o vídeo 2 com o vídeo 3, que é o de hoje, você vai conseguir, o vídeo 2 eu vou colocar aqui nos cards, tá? Você vai conseguir, então, responder as 5 principais perguntas de uma entrevista de emprego. Mas como eu disse anteriormente, a primeira etapa, na verdade, é o currículo, e isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Então fica nessa websérie comigo, porque aqui é completo, tá? Aqui a gente passa por todo o seu processo seletivo. Mas o vídeo de hoje, então, é complementando o vídeo anterior, o vídeo number 2, né? No vídeo number 2, eu mostrei pra vocês 4 das 5 perguntas. E hoje, não é uma pergunta, mas hoje você vai falar da sua previous experience. Tá? Então assim, depois de você ter falado coisas sobre você, das suas habilidades, do que você faz, do que você gosta de fazer, de ter se apresentado como pessoa, quem é você na fila do pão, né? Agora é hora de dizer o que você já fez na vida. Por que vai contar essa experiência para você? Por que essa empresa pode te contratar? Porque com certeza você já fez isso, ou você sabe do que você está falando, ou você sabe sobre o que aquela vaga precisa, enfim, tá? Eu realmente não sei, existem
different occupations, e aí uma delas pode ser sua, porque você já teve essa previous experience uma vez, né? Então, assim, para falar de previous experience, coisas que eu já fiz na vida, ou que eu já estudei na vida, você concorda comigo que tá lá no passado? Isso tudo já começou e já terminou? Seja uma faculdade, seja um emprego, já começou e já terminou. Então eu vou ter que usar quem? O simple past ou past simple. E hoje, então, a aula vai ser sobre isso. Mas antes de eu continuar com essa aula, eu vou falar para você que essa aula completa, transcrita, com todos os exemplos, com tabela de verbos, com gráfico, com tudo para você entender o simple past para nunca mais errar, vai estar lá no blog www.teachergrace.com.br, tá? Vai lá que lá é a aula completa sobre isso. O resumo eu tô dando aqui, mas lá é que você vai encontrar tudo que você precisa, inclusive os principais verbos usados no currículo na hora de falar sua previous experience, tá? Me segue também no Instagram, Inglês com Teacher Grace, porque todo dia eu posto dicas de inglês, dicas de gramática, dicas de vocabulário e, enfim, você pode aprender inglês todo dia, apenas visitando o meu perfil e fazendo, lendo, enfim, participando lá do que eu tô colocando na semana, beleza? Então vamos pra aula? Guys, antes mesmo de eu começar a dar aqui a minha super aula de Simple Past, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Se você tem isso na cabeça, pô, eu vou aprender inglês lá fora. Só inglês de verdade mesmo você só aprende quando você faz uma imersão. A teacher fala inglês porque ela já morou lá fora, claro. Você tá enganado, tá? Vale a pena começar a estudar agora sim. Se você quer ter segurança pra conseguir um emprego, pra falar com o seu chefe, pra falar com o recrutador, pra falar com todos os outros employees, todos os outros funcionários da empresa, né? Você precisa de inglês. Você não tem como fugir do inglês. Se você quer ir morar lá fora, você uma hora ou outra vai precisar desenrolar aí no inglês, né? Dá pra ir sem? Dá, só que você vai com certeza garantir vários perrengues pra você, vai passar várias dificuldades e vai deixar de conseguir oportunidades melhores, tá? Em tudo, desde da compra do mercado, desde a compra de mercadoria até um emprego melhor, né? Então, assim, conforme você vai melhorando o seu inglês, você vai melhorando toda a sua vida lá fora. Então, pense nisso. Se você tá com tempo agora, ou se você tá disposto agora a estudar, toda hora é hora. Comece a estudar hoje mesmo, tá? Eu vou deixar pra vocês um link aqui na descrição do meu curso Inglês do Zero. Gente, é um curso baratinho. Em 6 meses, eu tô gravando esse vídeo hoje, estamos em junho, estamos na metade do ano. O que você acha de estar falando inglês até dezembro? É possível, então acesse o link, conhece o curso, enfim, tá? Se prepara para essas coisas. Bom, mas se você quer se preparar, quer preparar o seu currículo, quer preparar o seu vocabulário para ir bem na sua entrevista, então bora lá, tá? Assiste o vídeo number 1 e o vídeo number 2 e agora o vídeo number 3, que vai tratar então das 5 principais perguntas de uma entrevista de emprego em inglês. Para falar da sua previous experience, você com certeza vai falar assim: eu morei no Brasil, ou eu morei em São Paulo, eu morei em Santa Catarina, eu trabalhei como blá blá blá, eu trabalhei na empresa tal de tal ano até tal ano, eu me formei na faculdade no ano de 2000, nananã, ou eu comecei uma faculdade, né? O que mais você pode falar? Eu trabalhei na empresa de tal ano a tal ano, ou eu saí da empresa no ano de... Enfim, todas essas coisinhas são sua previous experience, né? Ou eu estudei inglês nos anos de nananã, eu comecei a estudar inglês, ou eu estudei informática, ou eu estudei culinária, ou eu estudei algum curso e tal que seja relevante para aquela vaga que você está aplicando. Tudo isso você vai precisar colocar no passado, no past simple, tá? Então, para saber o past simple, ele é muito, muito, muito fácil. Você precisa saber, assim, de 3 coisas principais e pronto. Aí você nunca mais vai se confundir ou criar uma frase errada. Bom, o past simple vai falar sobre coisas que já aconteceram lá no passado. Não tem ligação com o presente. Teve data de início e teve data de fim, ok? Pense muito bem nisso.
Uma vez então que você já sabe, você já reuniu todas as coisas que você acha relevante falar, colocar no seu currículo ou falar na sua entrevista, sabe o que você vai fazer? Uma lista. Você vai escrever e vai escrever em português mesmo, tá? Não fica com aquela ilusão de tipo assim, não, eu estudei um pouquinho de inglês, eu já vi isso aí. Vai ser que nem na aula, assim, sabe? Quando a professora pergunta para um aluno assim, como é que fala esse tal? Daí o aluno fala assim, não, eu já vi. Você tem que ter tudo na ponta da língua. E eu tenho certeza que você tem tudo isso na ponta da língua no português. Então escreve em português mesmo, tá? Depois, o que você vai precisar? Identificar quais são os verbos, tá? Você colocou o verbo trabalhar? Você colocou o verbo estudar? Você colocou o verbo ser? Do tipo, eu era? Você colocou verbos como falar, ligar, chegar, morar, enfim. Vai lá no Google, vai num dicionário, vai em qualquer lugar onde você possa encontrar a tradução desses verbos, tá? Muito importante, não conjugue. Se você colocou o verbo assim, eu trabalhei, coloque trabalhar. Aí você vai chegar no verbo work. Eu estudei, bota o verbo no infinitivo, estudar. Como é que é o verbo estudar? Study. Eu cheguei, chegar. Arrive, ok? É muito importante você saber essa lista de verbos no infinitivo para você aplicar as regras do Simple Past, tá? Como eu disse há uns minutinhos atrás, existem 3 pontos principais do Simple Past que você precisa saber. Um deles existem 2 tipos de verbo, regulares e irregulares. E você vai precisar decorar quem que é regular e quem que é irregular, tá? Por quê? Verbos regulares, quando eu vou colocar eles no passado, eu simplesmente coloco ed no final. Bom, no português eu falo assim, eu trabalhava, eu trabalhei, trabalhou, e enfim, eu vou modificando a palavra trabalhar, conforme o meu sujeito, conforme o meu tempo. No inglês não tem isso, eu vou falar I, eu, you, he, she, it, they, we. Todo mundo vai ganhar o ed no final se o verbo for regular. Verbos como work, study, call, ask, que é pedir. Todos esses, ou perguntar, né? Todos esses são verbos regulares. Ou seja, se eu falar em primeira pessoa, eu trabalhei, I worked. Eu viajei, I traveled. Eu pedi, I asked. Eu liguei, I called, tá? São verbos regulares e aí pronto, você já matou metade da sua frase só sabendo isso. Caso você vá usar verbos do tipo buy, não dá para colocar ed no final, não dá para falar buyed, não existe essa palavra, porque buy é um verbo irregular, então você tem que ir lá numa lista de verbos irregulares e ver. O verbo buy é um verbo irregular e está nessa lista. Como é que ele fica no passado? Bought. Tá? Então, eu super recomendo que você vá lá no blog, o endereço tá aqui nesse vídeo o tempo inteirinho, porque lá eu coloquei um link para uma lista de verbos irregulares, a lista mais completa que eu já achei na vida. Então você vai achar verbo pra tudo, vai achar todos os verbos lá. Se você de repente olhar naquela lista e ver que seu verbo não tá lá, é porque ele é regular, ele vai terminar com ed. Beleza? Então o primeiro ponto mais importante é o quê? Verbos regulares e verbos irregulares. O segundo ponto importante é saber que você vai ter que usar o verbo auxiliar, did, para fazer negativas e perguntas. Mas assim, eu acredito fortemente que você não vai fazer uma frase negativa ou nem vai fazer uma pergunta no seu currículo ou na sua entrevista. Mas provavelmente você vai escutar ainda mais perguntas, né? Did you study? Did you work? Where did you work? Tá? Então vai lá no blog que tá completinho lá como constrói frase, enfim. Só que o que significa isso? Que quando você vai fazer uma pergunta, você vai ter que usar o did para a pessoa saber que tá no passado, tá? E quando você vai fazer uma negação, você vai usar o didn't, tá? I didn't work, I didn't study, I didn't arrive. Arrive é chegar. Você vai precisar colocar o didn't para fazer essa negação, ou você vai precisar colocar o did no início da frase para montar uma pergunta, beleza? Essa é a segunda coisa mais importante que você vai precisar, tá? Recapitulando, number one, nas frases positivas existe verbo
regular e irregular, e são eles que vão ser modificados para fazer uma frase positiva de passado. Number 2, você vai usar o did para fazer perguntas e o didn't para fazer negativas, tá bom? Então, positiva, negativa e pergunta, já sabe, ok? E a terceira coisa mais importante é o quê? Quando o did aparece, o verbo volta para sua forma infinitiva. Por isso que eu preciso que você saiba muito bem a diferença de um verbo no infinitivo e de um verbo no passado, tá? Regular e irregular. Então, quando eu perguntar did you work, olha o que aconteceu com o verbo work. Nada. Did you study? Nada. Did you finish? Nada. Did you start? Nada. Quem tá fazendo o passado é o did no começo. Quando eu falo pra pessoa, did you? Ela já vai saber que eu tô perguntando do passado dela. Mesmo ela não sabendo o que eu vou perguntar. Entendeu? Então, assim, o past, ele é um tempo verbal muito fácil. Só que ele assusta por conta de você ter que saber o que é um verbo regular e o que é um verbo irregular. E, enfim, para os verbos irregulares, você vai precisar consultar uma lista. Acredite, no início parece que tu nunca vai decorar essa lista, mas você decora sim, tá? E não é que você, teacher, começa a falar todos os verbos irregulares aí. Eu não saberia, nunca, começar a falar todos da lista. Só que quando eu me deparo com um verbo, eu já sei se ele termina com ed ou se ele é um verbo irregular, tá? E isso vai acontecer com você com certeza. Uma das dicas que eu posso te dar que me ajudou muito, quando eu morava lá em Dublin, eu e minha amiga Mariana, lembra que eu falei da Mariana nos outros vídeos? Ela até hoje nunca mais voltou, tá lá ainda. A gente colocava os verbos espalhados pela casa. Então a gente colava na parede na hora do café da manhã, a gente perguntava uma pra outra e por aí vai. Ou então assim, enquanto comia, ficava lendo os verbos, enfim. Coloque, né? A minha aluna Michelle faz isso também, ela pendura assim na mesa dela de trabalho. E aí, que é onde ela tem aula, e então toda vez que ela precisa consultar, rapidamente ela já sabe como fazer isso, tá? Eu coloquei um link, mais tabela para tudo que vocês podem imaginar lá no blog. Então vão lá assistir essa aula, vão lá ler essa aula lá no blog, que lá ela tá super completinha, tá bom? E aí vocês já vão fazendo a lista de vocês e já vão colocando as suas frases, né? Então se você precisar usar frases positivas, verbo regular e verbo irregular. Quem é ed e quem não é. Se você precisar falar frases negativas, didn't, mas não mexe no verbo, deixa o verbo no infinitivo. Se você precisar fazer perguntas ou escutar perguntas, você vai ver que vai ter o did bem no início. O did, ele pode aparecer como sendo a primeira palavra dessa pergunta, ou seja, isso é uma pergunta de yes or no. Se a pessoa falar assim, did you work in 2020, que tá esse ano doido, né? Aí você fala, não trabalhei. Ninguém trabalhou, meu Deus, né? Que ano doido, né? Então você vai falar, a pessoa vai perguntar, did you work? Aí você vai falar assim, no, I didn't work, né? Pode ser que isso aconteça, tá? Então, assim, é bom você se preparar. Agora, se a pergunta vier com what, where, why, when, did you, what did you, when did you, why did you, então você vai ter que saber exatamente o que cada uma dessas question words que estão começando essa pergunta significam, para você poder responder corretamente. O cara tá querendo saber, ou a recrutadora, enfim, tá querendo saber alguma coisa mais específica, coisas do tipo o que, quando, como, quem, onde e por aí vai. Lá no blog eu coloquei inúmeros, centenas de exemplos para você conseguir se encaixar e montar você mesmo as suas frases. Fora isso, eu coloquei a fórmula de como montar uma frase, blá blá blá, tá? E vários exemplos de frases na positiva, na pergunta, na negativa e por aí vai, né? Mas assim, agora, teacher, falando do meu currículo, como que eu vou fazer isso? Bom, você vai, em português, pegar o que você fez na sua vida, os anos que você fez isso, aonde você estava quando você fez isso, em que país você estava, em que empresa você estava, em que escola você estudou, enfim, tá? Eu coloquei lá no blog também algumas preposições que vão te ajudar a construir essa frase. Preposições como from, to, in e por aí vai. Então vai lá no blog, dá uma lida nessa matéria completa para você conseguir montar frases lindas, com qualidade, tá? Bom, agora, onde é que eu vou aplicar isso? Frases do tipo, eu coloquei em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês, mas lá no blog elas já estão em inglês, tá? Então acompanha. Eu trabalhei como babysitter em Dublin dos anos de 2010 até 2012.
Como que isso é uma informação muito importante. Vamos dizer que eu tô aplicando agora para voltar para Dublin e vai ter que ser como babá mesmo, porque eu gosto de criança, porque eu tenho meu filho, porque enfim, inúmeras razões, né? Eu falaria isso. I worked as a babysitter in Dublin from 2010 to 2012. Tcharam! É muito fácil. Eu falando aqui, pode ser que não faça muito sentido na sua cabeça, mas a hora que você lê essa pergunta, você vai ver. Quando você fizer aquela conexão toda, assim, né? Usar todos os seus sentidos numa só frase, vai fazer muito sentido pra você, você vai ver que fácil, né? Então, e aí a pessoa vai perguntar do meu inglês, de onde que veio esse inglês? Bom, eu estudei inglês na escola CEDA, em Dublin, no ano de 2011. Como que eu falo isso em inglês? I studied English at CEDA School in 2011. Eu trabalhei num restaurante chamado Rolly Sol em 2012. I worked in a restaurant called Rolly Sol in 2012. Então, é para isso que vai servir o meu past simple. Viu como ficou mais fácil? Você precisa construir a sua frase, bom, em primeira pessoa, porque você vai estar falando de você mesmo, tá? Mas se porventura, né, você for falar do seu curso e ele terminou no ano de 2018, it finished, ed, tá? It finished in 2018. Você tá falando de uma terceira coisa, né? Não é uma pessoa, é uma coisa, tá? Mas é assim, tá? É muito fácil usar o simple past. É muito, muito fácil. Se você precisar fazer uma frase negativa, tá lá. E se você precisar fazer uma pergunta, tá lá também. Mas provavelmente você vai escutar muitas perguntas, então pratique também as perguntas. Bom, guys, então essa foi a aula de Simple Past voltada para o seu currículo, tá? E para sua entrevista. Monte as suas frases, coloque elas no português primeiro, depois passe para o inglês, confira se está tudo certo, se você colocou as preposições correspondentes. Se você quiser exemplos, vai lá no blog, porque você pode copiar e montar suas frases baseadas nos meus exemplos. Eu coloquei bastante coisa lá para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja muito útil para o seu processo seletivo, e quero te avisar que no próximo vídeo a gente vai montar um currículo prontinho. Eu vou deixar um currículo pronto para vocês, vou dar um modelo de currículo, vou mostrar tudo isso, vou validar tudo que eu falei até agora e você vai conseguir já montar o seu currículo em inglês, tá bom? Então, guys, eu sou a Teacher Grace, eu sou a teacher do curso Inglês do Zero. Se você quer aproveitar esses teus próximos 6 meses para mandar bem no inglês e começar a falar inglês, já se preparar para sua viagem do ano que vem, a hora é agora, tá? As matrículas estão abertas todos os dias e eu vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Me sigam no Instagram, vão lá no blog e vejo vocês então no próximo vídeo. Bye, bye!